Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Eu vou contar esse caso como ele foi aparecendo. Não foi um escândalo repentino. Foi um acúmulo de detalhes errados que, quando alguém resolveu juntar, formaram algo impossível de ignorar. A cidade se chama Tuam, interior do condado de Galloway, na Irlanda. Cidade pequena, daquelas onde o passado não é discutido. Ele só existe. As pessoas crescem ouvindo certas histórias e aprendem cedo o que não deve ser perguntado. Em 1925, começou a funcionar ali um lugar chamado St. Mary's Mother and Baby Home. Era administrado por uma ordem religiosa. Oficialmente, era um abrigo para mulheres solteiras grávidas e seus filhos recém-nascidos. Na Irlanda daquele tempo, gravidez fora do casamento era vergonha pública. Famílias escondiam filhas. Padres encaminhavam mulheres. O Estado aceitava. Essas casas existiam para manter tudo longe dos olhos. As mulheres chegavam grávidas, davam à luz e muitas vezes saíam sozinhas. Durante décadas, isso foi tratado como normal. Crianças morriam com frequência no início do século XX. Essa era a justificativa. Doença, fraqueza, pobreza. Pouca gente questionava, muito menos quando o local era controlado pela igreja. O orfanato funcionou por 36 anos. De 1925 até 1961. Depois foi fechado, o prédio demolido. No lugar, construíram casas populares. Famílias passaram a viver ali, sem saber exatamente o que existia antes. O primeiro sinal de que algo estava errado veio ainda nos anos 1970. Crianças brincavam no terreno quando parte do chão cedeu. Debaixo da terra havia ossos humanos, muitos pequenos. Na época, disseram que era uma antiga fossa séptica. O terreno foi fechado, os ossos cobertos. O assunto morreu ali. Ninguém investigou de verdade. Décadas depois, uma moradora de Tua resolveu voltar a esse assunto. O nome dela é Catherine Corliss. Historiadora local. Não era jornalista. Não era ativista. Era alguém que queria entender a história da própria cidade. Ela começou pesquisando registros civis. Queria saber quantas crianças tinham morrido no orfanato. O que encontrou mudou tudo. Entre 1925 e 1961, Catherine localizou 796 certidões de óbito de crianças que morreram enquanto estavam sob os cuidados do orfanato de Tua. 796. O choque não foi apenas o número, foi a ausência de algo essencial. Nenhuma dessas crianças tinha registro de sepultamento. Não havia cemitério, não havia lápide, não havia documento dizendo onde esses corpos tinham sido enterrados. Na Irlanda, mesmo pessoas pobres costumavam ter algum registro de enterro. Aquilo não fazia sentido. Catherine levou os dados às autoridades locais. No começo, ninguém deu muita atenção. Só quando a imprensa começou a perguntar é que o assunto voltou à tona. A antiga fossa séptica foi lembrada. Em 2014,
O local passou por uma investigação oficial. O que foi encontrado ali não correspondia a uma fossa comum. Era uma estrutura subterrânea dividida em compartimentos. Dentro, restos humanos de bebês e crianças pequenas, em grande quantidade. Não havia caixões, não havia mortalhas. Os corpos tinham sido colocados diretamente ali. Alguns ossos indicavam crianças com até 3 anos de idade. Isso desmontou a ideia de que eram apenas natimortos. O governo irlandês criou uma comissão nacional para investigar casas de mães e bebês em todo o país. Tuam se tornou o caso mais simbólico. Documentos começaram a aparecer. Relatórios antigos mostravam que o Estado sabia das condições do orfanato. Inspeções apontavam problemas graves: alta mortalidade, falta de higiene, desnutrição. Mesmo assim, nada foi fechado. As mães que passaram por lá começaram a falar. Relataram trabalho forçado, lavanderia pesada, logo após o parto, alimentação precária, humilhação constante. Muitas disseram que seus filhos foram retirados sem explicação. Algumas afirmaram que bebês foram enviados para adoção sem consentimento. Quando uma criança morria, nem sempre a mãe era informada imediatamente. Algumas só souberam anos depois, outras nunca souberam. Não havia velório, não havia despedida. O sistema funcionava no silêncio. Freiras que trabalharam no local deram depoimentos vagos. Diziam que faziam o possível, que a época era difícil, que faltavam recursos. Mas os números não fechavam. A taxa de mortalidade infantil em Tuam era muito superior à média nacional da época. Crianças morriam em quantidade incompatível com acaso. Em 2017, exames preliminares confirmaram que os restos humanos no local correspondiam ao período de funcionamento do orfanato. O mundo reagiu com choque, mas dentro da Irlanda houve divisão. Alguns exigiam responsabilização. Outros diziam que não se podia julgar o passado com os olhos do presente, que era outro tempo. Enequá e suas famílias continuavam procurando respostas. Em 2021, o relatório final da comissão foi divulgado. O governo reconheceu negligência sistêmica, desumanização e falha grave do Estado. Pediu desculpas públicas às vítimas e às famílias. Não usou a palavra assassinato, mas descreveu o ambiente onde morrer era rotina. Hoje, o local de Tua é tratado como sítio de memória. Trabalhos de exumação e identificação seguem lentamente. Muitas famílias ainda esperam por nomes, datas, qualquer confirmação. O peso desse caso não está apenas no número de mortos. Está na forma. Não foi um crime isolado. Foi um processo contínuo, repetido, anaceito. Crianças morreram uma a uma ao longo de décadas, sob responsabilidade institucional, e depois foram colocadas fora de vista. O orfanato de Tuam não é uma história de fantasma, mas é o tipo de lugar que explica por que certas terras nunca parecem neutras. Porque ali, por muito tempo, o abandono foi política e o silêncio regra.